mais os juros. Tudo bem, a prestação é amortização mais juros, mas o que significa amortização? O que significa amortizar? Marlos Menezes por aqui e hoje vamos falar sobre matemática financeira. Vamos tratar de juros simples e juros compostos. Lembrando que você que quer fazer mais de 747 pontos no Enem, matemática financeira, juros simples e juros compostos é muito importante. São questões consideradas médias no Enem, então você tem que acertar se você quiser conseguir uma maior pontuação aí. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Mas, antes da gente entrar e mergulhar de cabeça no assunto, vamos à definição de juros. Vamos lá, olha só. Imagine você que eu tenha uma casinha, que eu já até desenhei ela aqui, ó. Eu tenho essa casinha aqui, meio esquisitona, mas vamos lá. E vamos supor que eu não vou utilizar essa casa de agora. Eu vou emprestar, entre aspas, essa casa para você. Então, olha só. Eu vou deixar essa casa contigo durante um mês. Tudo bem. No final desse um mês, o que vai acontecer? Você vai me devolver essa casa. Logicamente que ela não vai ficar para você. Então, você me devolve essa casa. Só que olha só, pensa comigo. Durante esse período de um mês, o que eu poderia estar fazendo? Eu não poderia utilizar essa casa para fazer um monte de festa? Eu não poderia pegar essa casa e emprestar para um outro amigo meu? Eu poderia utilizar essa casa de diversas maneiras. E é exatamente por isso que você vai ter que, além da casa, me devolver essa quantia que eu perdi. E esse valor, esse aproveitamento da casa que eu poderia ter. Isso a gente chama de aluguel. Você, então, me devolveria a casa, mais o aluguel depois desse período de um mês. Tudo bem. Mas o que isso tem a ver com juros? O que isso tem a ver com juros? Olha só o que acontece. Vamos supor agora que eu, em vez de te devolver a casa, quer dizer, de te emprestar a casa, eu vou te emprestar agora essa paca de dinheiro aí. Eu peguei esse saco de dinheiro e coloquei na tua mão e vou deixar contigo esse dinheiro para você fazer. Você disse que estava apertado durante um mês. Então vamos lá, o mesmo período da casa. Beleza. Eu te emprestei. E aí eu te empresto esse dinheiro, e aí eu percebo que sem esse dinheiro, quer dizer, com aquele dinheiro que eu te emprestei, eu poderia fazer inúmeras coisas. Eu poderia comprar um carro, eu poderia fazer uma reforma na minha casa, eu poderia emprestar para um outro amigo meu, mas não, eu fui lá e emprestei para você. E aí o que acontece? Naquele final de um mês, você vai me devolver o dinheiro, certo? Sim, certo, você me devolve o dinheiro. Só que além do dinheiro, você vai ter que me pagar o aluguel daquele dinheiro, conforme foi a casa. Só que convencionou-se chamar esse aluguel de juros. Então, os juros nada mais é do que o aluguel do dinheiro, a grosso modo. Vamos colocar assim, tá? Agora, olha só. Se você é um bom amigo e você resolve não cobrar os juros, quer dizer, eu no caso que eu estou te prestando dinheiro, se eu não cobrar os juros, na verdade, eu estou te dando dinheiro. Eu estou te dando. Porque aquele dinheiro eu demorei um tempo para acumular. E eu poderia estar fazendo inúmeras coisas, inclusive investindo ele. Emprestando ele para algumas pessoas que me pagariam esse aluguel, esses juros do dinheiro. Então, se alguém não cobrar juros, na verdade ele está dando dinheiro, certo? Então, essa aqui é a premissa básica dos juros. Nada mais é como se faz a negociação de dinheiro, né? Empréstimo de dinheiro é feito assim. Ótimo. Então a gente já tem esse primeiro ponto, essa primeira definição. Agora que a gente já viu essa definição bem básica de juros, vamos tratar outros conceitos, tá? Vamos tratar a questão de um outro ponto de vista, que eu peguei um empréstimo ou emprestei um determinado valor e esse empréstimo ele vai ser pago por meio de prestações. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui esse empréstimo aqui que aconteceu numa determinada data e em datas futuras aqui, periodicamente, são pagas prestações. Até se completar aqui, no caso tem 8 prestações, até se completarem as 8 prestações para quitar aquele empréstimo. Como é que funciona isso? O que eu tenho que saber a respeito disso? Olha só. Eu tenho que saber, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui é o seguinte, ó.
que cada prestação dessa aqui, prestação, ela vai ser igual à amortização mais os juros. Tudo bem. A prestação é amortização mais juros. Mas o que significa amortização? O que significa amortizar? Olha só, pensa comigo. Vamos supor que eu peguei esse empréstimo aqui e na primeira prestação eu pague só os juros. Na segunda prestação, eu pague só os juros. Na terceira prestação, somente os juros. E até a oitava prestação aqui, eu pague só os juros. Pensa comigo. No final da oitava prestação, quanto eu vou estar devendo? Eu vou estar devendo o valor total do empréstimo, porque eu só paguei os juros. Então é a mesma coisa do cara que paga o aluguel. O cara vai pagando o aluguel, mas no final ele tem que devolver a casa. É o mesmo caso aqui, eu vou pagando juros, no final eu tenho que devolver o dinheiro inteiro. Para que isso não aconteça, existe a amortização. Amortizar nada mais é do que diminuir a quantia que eu devo, prestação a prestação. Isso é amortizar. Então, olha só que coisa interessante. Eu vou trabalhar, a amortização ela trabalha com saldo devedor. Deixa eu escrever aqui, ó. Saldo devedor. O que vem a ser isso? O saldo devedor, ele é a quantia que eu devo no determinado momento. Então, olha só. Vou até escrever aqui, ó. Saldo devedor é a quantia que eu devo, que se deve em determinada data. Vamos supor que eu pego esse empréstimo e eu queira quitar ele no mesmo dia. Assim, eu me arrependi do empréstimo e no mesmo dia eu vou quitar. Vamos considerar que aquelas horas ali não sejam computadas para juros. Então, olha só o que acontece. Naquele dia, eu vou dever o mesmo valor. Eu vou ter que simplesmente devolver o valor do empréstimo. Agora, conforme vai passando o tempo, aí sim eu vou ter que pagar os juros, porque com aquele dinheiro eu poderia estar utilizando ele de outra forma. A pessoa que emprestou poderia estar utilizando aquele dinheiro de outra forma. Então, é necessário o pagamento de juros. Então, o que acontece aqui é o seguinte, 2 fatores influenciam os juros. Um é a taxa, que eu vou cobrar, e vou falar isso um pouquinho mais à frente, e outro é justamente o tempo, tá? O tempo que se passa. E aí, olha que coisa interessante aqui que eu queria dizer para você. Em relação ao tempo e essa taxa, o que acontece é que o valor amortizado, né, logicamente, ele vai, quer dizer, o tempo e a taxa, eles vão influenciar somente nos juros. E a amortização vai baixando o valor do quanto que eu devo para cobrir aquilo ali. Ah, sim, lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte, é que em valores, em datas diferentes, não dá para você comparar o mesmo valores. Não dá para você comparar valores. Então, olha só, você só compara valores que estejam numa mesma data. Por exemplo, esse empréstimo aqui, vamos supor que não tenha sido paga prestação nenhuma. Ele vai ter um outro valor aqui nessa outra data. 8 meses depois, digamos, ele vai ter já um outro valor. Por quê? Porque incidiu juros sobre ele. Certo? Então, isso é uma coisa importante. Então, aqui, ó, além disso, eu posso falar também sobre valor presente e valor futuro. Olha só, o que significa isso de valor presente? Vamos colocar aqui uma escala do tempo. Se eu acabei de falar que valores não podem ser comparados em datas diferentes, o que acontece? Se eu tenho um determinado valor, um empréstimo qualquer aqui, ó, né, que foi feito aqui numa data inicial qualquer, e eu paguei prestações desse empréstimo, vamos dizer aqui que eu paguei 2 prestações aqui, ó, P1 e P2. Essa prestação aqui, ela não pode ser comparada com essa prestação aqui.
porque elas estão em datas diferentes. E para isso, eu tenho que fazer uma conversão, digamos assim, para que essa prestação coincida com essa data, para eu descobrir o valor que ela valeria nessa data aqui. Então, aqui seria, se eu estou aqui, ó, se eu estou nessa data aqui agora, para pagar a prestação número 1, eu tenho que pegar essa prestação e jogar para cá, para saber o valor dela. Isso é um cálculo que se faz. O valor dela nessa data aqui. E o valor da prestação aqui vai ser o valor presente dessa prestação 2 aqui. Da mesma forma, eu também tenho o conceito de valor futuro. Valor futuro. Se eu estou aqui, se eu quero saber o valor que eu pagaria aqui, que essa prestação 1 valeria aqui nessa data número 2 aqui, eu tenho que encontrar o valor futuro dela, se eu estiver aqui, ó. Eu estou nesse ponto aqui amarelo. Então, para eu saber quanto essa prestação valeria aqui, eu teria que calcular o valor futuro. Então, daqui para cá, ó, eu calculo o valor futuro e daqui para cá seria para cá o valor presente. Tá? Lembrando que eu estou nessa data aqui, ó. Considerando essa data aqui, data 1, a data que eu paguei a prestação 1, como referência. Tudo bem? Agora, antes da gente continuar aqui, vamos fazer uma breve recapitulação de porcentagem. Vamos lá. Porcentagem, o que seria isso? A porcentagem ela é muito utilizada em matemática financeira e, além disso, cai muitas questões só de porcentagem no Enem. Então, é uma matéria muito importante, apesar de ser uma matéria do ensino médio. Do ensino fundamental, desculpa. O Enem gosta muito de matérias do ensino fundamental. Então, vamos lá. Porcentagem. O que significa porcentagem? Nada mais é do que a divisão por 100. Então, eu vou resumir porcentagem em uma frase. Porcentagem é a divisão por 100. Acabou. É só isso. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver aqui 4%, esse porcento aqui, ele representa uma divisão por 100. Isso aqui nada mais é do que 4 dividido por 100. Isso daqui, então, é 4 sobre 100. Só que eu posso representar esse número, essa fração, de outras formas. A primeira forma que eu queria representar aqui é o seguinte, olha aqui, ó. 4 é igual a 4,0. Então, a vírgula, ela está depois do 4. Se eu for dividir por 100, eu vou pegar o 4,0 e vou andar 2 casas para a esquerda. E a vírgula vai parar exatamente aqui, ó. Então, eu vou ficar com 0,04. 0,04 é igual a 0,040. Tudo bem? Então, isso daqui é igual a 0,04. Mas, além disso, olha aqui, ó, isso é uma forma de eu representar 4%. Mas eu também posso representar 4% dessa forma aqui, ó. 4 sobre 100, como eu já tinha representado. E eu posso simplificar essa fração, ó. Eu posso dividir em cima, embaixo, ou seja, o numerador e o denominador dessa fração por 4. E aí eu vou obter o quê? Aqui, ó. 4 dividido por 4 é igual a 1. E 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, 4% é igual a 1,25 avos, tá? Além disso, é muito importante eu lembrar o seguinte, ó, que em porcentagem eu tenho a diferença entre o valor aumentado, do aumento e do valor descontado, do desconto. Então, olha aqui, ó, olha o que acontece. Se eu tenho uma determinada mercadoria qualquer aqui, ó, uma mercadoria qualquer aqui, e eu vou aplicar uma percentagem, um percentual em cima dela. Vamos supor que ela sofra um aumento de 10%, tá? Se essa mercadoria, ela vale R$100 aqui, ó, R$100, e essa mercadoria sofreu um aumento
de 10%, o que acontece? Quanto é 10% de 100? É só multiplicar 10 vezes 100 e dividir por 100, que vai dar 10 reais. 10% de 100 é 10. Então, eu posso escrever aqui, ó, 10% de 100 vai ser igual a 10 vezes 100, 10%, né? É 10 sobre 100. Lembrando que esse D aqui, ele pode ser traduzido como o sinal de multiplicação. E aqui eu cortaria esse 100 com esse 100, e isso ficaria igual a 10. Certo? Isso seria 10. Esse valor aqui é o percentual, é o simples percentual, 10%. Só que eu quero saber, não é o percentual. Ela sofreu um aumento de 10%. Então, eu quero saber o valor aumentado. O valor aumentado é 100 mais 10%. 100 mais 10% vai me gerar o valor de 110 reais, que é o valor da mercadoria quando ela sofre o aumento de 10%. Esses 10 reais aqui, ó, 10 reais seria o aumento. E esses 110 aqui é o valor aumentado. Ok? E aqui, isso aqui, o aumento é 10 reais. 10 reais é o aumento. Ótimo. E agora, e se eu estiver falando de desconto? Vamos dar um exemplo com desconto aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha uma mercadoria aqui que, para facilitar, ela vale 100 reais na data de hoje. Exemplo parecido. Só que agora ela vai sofrer um desconto de 10%. Se o desconto é de 10%, como é que calculo? O desconto é 10% sobre os 100 reais. Então, o meu desconto, aqui, ó, vai ser igual a 10%, 10 sobre 100, que é 10%, vezes 100 reais. Então, o desconto vai ser igual a 10 reais. Tudo bem. Beleza. E quanto vai ser o meu valor descontado? Olha só, eu tenho que pegar os 100 reais e subtrair o desconto. Então vai ser 90 reais, nesse caso aqui. 90 reais. Esse valor é o valor descontado. Tá? Eu falei já em uma outra aula aqui, abordei o tema de porcentagem e eu falei muito melhor, né? Falei como calcular a porcentagem por meio de fatores, ou dessa forma que eu calculei aqui. Eu utilizo muito fator que é muito mais simples, muito mais rápido, geralmente, você calcular a porcentagem. Nesses valores, quando é 100 reais, você não precisa nem utilizar o fator. Você simplesmente subtrai, usa a subtração ou soma, para encontrar, no caso da subtração, o valor descontado, ou a soma, no caso do valor aumentado, tá? Mas a porcentagem é muito importante para a matemática financeira, por isso que eu dei essa palhada aqui, bem rápida. Agora vamos tratar justamente sobre juros. Tudo bem? Vamos falar primeiro sobre juros simples. Vamos lá. O que são juros simples? Juros simples é o seguinte, ó. Você tem um determinado empréstimo e esse empréstimo, sobre ele, vai incorrer juros. Tudo bem? Só que, olha só, se você for calcular o próximo juros, considerando o juro passado, isso já não é juro simples. Então, o juro simples, ele retira o juro passado para calcular o novo juro. Isso que é juro simples, tá? Já no juro composto, não. O juro composto, ele utiliza os juros que foi utilizado anteriormente e recalcula em cima dos juros. Mas vamos trabalhar em cima dos juros simples. Olha só, o juros simples, ele é baseado nisso aqui, ó. Juros é igual a CIT,
onde esse C aqui, ó, ele nada mais é do que o capital aplicado ou emprestado ou o capital que vai sofrer os juros. Então, o C é o capital. Esse I é a taxa, a taxa de juros. Lembrando que essa taxa vai ter que ser especificada se vai ser calculada no período de um mês, de um dia, de horas, sei lá, de anos, de semestre, de trimestre. Ou seja, eu tenho que especificar o tempo que essa taxa vai ser calculada. E, por último, o tempo. Lembrando que nessa fórmula aqui, o que acontece? Para eu aplicar essa fórmula, o tempo e a taxa elas têm que estar na mesma unidade. O tempo que eu vou calcular, se o tempo for em anos, por exemplo, a taxa ela vai ter que ser me dada ao ano, para que essa fórmula funcione. Agora, olha aqui, ó. Lembra que eu falei que, na verdade, eu não falei que o montante, o que vem a ser o montante? O montante de uma aplicação, vamos colocar assim, vamos fazer novamente uma linha aqui do tempo. E aqui, vamos considerar que eu fiz uma determinada aplicação financeira aqui nessa data inicial. Tá? Esse aqui é o valor do meu capital. Foi o quanto eu apliquei financeiramente. E aí se passaram um determinado período de tempo. Ó. Digamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 meses. Tá? Se passaram 5 meses. E aí é o seguinte, esse capital eu vou aplicar em uma determinada aplicação qualquer e ao final essa aplicação vai render juros para mim. É como se eu tivesse, quando eu aplico, por exemplo, para o banco, eu estou emprestando dinheiro para o banco de certa forma, porque o banco vai fazer o uso daquele dinheiro, vai pegar uma parte para ele e vai me devolver o capital total que eu investi, mais um determinado, e mais os juros, de acordo com uma taxa que foi pré-estabelecida no ato do contrato. Então, aqui, ó, o montante é o tanto que eu vou receber aqui no final. Isso é o montante. Então, o montante nada mais é do que o capital que eu investi mais os juros. Isso é o montante. Só que olha aqui que coisa interessante, ó. No caso de juros simples, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu tenho que o meu montante ele vai ser igual ao capital mais os juros, que é C vezes I vezes o tempo. E olha só, nesse caso eu posso colocar o capital em evidência. Então C, colocando em evidência, vezes 1 mais I vezes T. Isso daqui é o que eu tenho que saber sobre juros simples, tá? O montante, sendo capital mais juros, isso tanto vale para juros simples como para juros compostos, tá? Mas agora vamos trabalhar um pouco sobre em juros compostos. Vamos lá. Nesse caso, meus juros compostos, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter já que o meu montante, ele vai ser igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo de aplicação. Lembrando que esse tempo e essa taxa, elas têm que se comunicar, digamos assim. Se a taxa for mês, o tempo tem que colocar em meses ali, certo? Então, isso daqui é a base dos meus juros compostos. E daqui é o seguinte, ó, para eu encontrar os juros aqui, é diferente. Por quê? Porque o meu juro, quer dizer, o montante, ele é igual a capital mais juros. Então, os juros vai ser igual ao montante menos o capital. Eu posso aplicar isso daqui para achar o juro. Ou seja, enquanto nos juros simples, a fórmula que eu tenho, mais fácil a aplicação, é juros igual a CIT, né? Ou seja,
eu calculo os juros. Nos juros compostos, é mais fácil eu começar pelo montante. Porque o montante ele vai ser aplicado em cima de um determinado capital. Quer dizer, eu vou descobrir o montante a partir do capital, direto. E outra coisa aqui interessante é o seguinte, ó. Independente de que se eu estou trabalhando com juros simples ou juros compostos, lembrando que isso aqui é só teoria, depois a gente vai entrar nos exercícios, eu tenho que lembrar que em datas diferentes, eu não posso comparar valores. Por isso a importância do valor presente e do valor futuro. Então, se eu estiver aqui, por exemplo, nessa data base aqui, ó, ou seja, nesse segundo período, ou mês 2 aqui, o que vai acontecer? Se eu quiser calcular um determinado valor, esse valor, numa outra data, eu tenho que utilizar o seguinte equacionamento. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui as datas. 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo. E eu quero calcular, por exemplo, quanto um determinado valor, quanto esse valor aqui vai valer na data 4 aqui, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Se eu estou na data 2, eu tenho que calcular o valor futuro. Como é que eu faço isso? Valor futuro. Eu tenho que saber o quanto de juros isso vai ter até lá. Vai ser contabilizado até lá. Então, olha só. No caso de juros simples, fica fácil. Por quê? Olha aqui, ó. Os juros que vai incorrer nesse período, como é que eu calculo? No caso de juros simples. Os juros nada mais é do que esse valor aqui, que eu posso chamar de capital, vezes a taxa, vezes esse tempo aqui, que no caso seria o de 2 meses. Então, esse tempo aqui seria 2. A taxa, supondo que ela seja 2% ao mês, tá? Ou 1% ao mês, melhor dizendo, 1% ao mês, e esse capital aqui seja de R$100. Então, calculando isso daqui, ó, isso aqui 2 meses, né? E 1% ao mês. Isso é importante. E aqui eu teria o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e quinto mês. Multiplicando isso tudo aqui, ó, eu encontraria os juros simples, juros nesse período aqui de R$2. Então aqui, no mês 4, se aqui eram R$100, aqui no mês 4, esses R$100 vão ser R$102. Tudo bem? E no caso de juros compostos? Então, os juros nesse período aqui, deixa eu só escrever aqui, né? Os juros seria igual a R$2. Tá? Nesse período de 2 meses. E no caso de juros compostos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o valor futuro dele. Como é que eu faço para encontrar o valor futuro? Eu sei que se eu pegar esse valor aqui, ó, é bem mais simples, na verdade, nos juros compostos, de certa forma. Eu não preciso somar, eu preciso só descobrir aqui o valor que vai valer aqui, que na verdade esse valor futuro vai ser o próprio montante. Então, no caso de juros compostos, o montante, quanto valeria aqui, ó, vai ser igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Então, supondo novamente que esse capital é de R$100, a taxa ela é de 1% ao mês e o tempo é de 2 meses, o que eu vou ter aqui? Ó? Aqui eu já vou ter que fazer eu vou ter um expoente aqui. Ó. Então, isso aqui, o montante, quanto vai valer aqui, vai ser igual a 100 vezes 1 mais 1%. 1% é 0,01. Então, vai ficar 1,01 elevado a 2.
Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que calcular 1,01 vezes 1,01. Vamos lá, vamos fazer aqui no meu rascunho aqui, ó. 1,01 vezes 1,01. Ó, 1 vezes 101 dá 101. Depois 0, 0, 0. Depois 1 vezes 101, 101 de novo. Somando tudo, dá 1, 0, 2, 0 e 1. Como eu tenho 4 casas depois da vírgula aqui, somando, ó, 2 em cima e 2 no número de baixo, 1, 2, 3, 4, dá 1,0201. Vezes 100 aqui, ó, eu tenho que andar 2 casas para lá, 1, 2. Então, vai dar 102,01. Então, nesse caso aqui, o meu montante, ele seria 102,01 reais. Tá? Enquanto que, no caso dos juros simples, o meu montante seria igual a 102 reais. Por que 102 reais mesmo, hein? Simplesmente porque eu somei o valor inicial mais os juros. Deu 102 reais. Tudo. Tá? Isso seria o meu valor futuro. E se eu quisesse calcular o meu valor presente, o que eu tenho que fazer? Nesse caso aqui, ó, eu teria que vir daqui para cá. Daqui para cá. No caso de juros, o que eu tenho que fazer é, nada mais, nada menos, subtrair esses 2 reais. Então, se eu estiver vindo daqui para cá, para encontrar o valor presente, no caso dos juros simples, eu subtraio os juros daqui para cá, para ele ficar nesse valor. No caso dos juros compostos, para eu encontrar, eu tenho que dividir, ó, para encontrar o capital, ou seja, para fazer o valor presente, eu pego o montante, né, que é o valor que está lá na frente, e divido por 1 mais i elevado a t. Esse vai ser o meu valor presente, tudo bem? No caso de juros compostos, tá? Bom, tendo visto essa teoria bem resumida aí, básica, vamos partir direto para os exercícios. Vamos lá. Bom, então vamos fazer agora a questão 152 da prova amarela de 2015. Vamos lá, olha só. Um casal realiza um financiamento imobiliário de 180 mil reais a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos, e o valor da prestação mensal é de R$ 500, mais juro de 1% sobre o saldo devedor. Valor devido antes do pagamento. Observe que a cada pagamento o saldo devedor se reduz em R$ 500 e considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação é de... Olha só, primeiro, ele fala aqui, ó, observe que a cada pagamento o saldo devedor se reduz R$ 500. Isso ele nem precisava falar, por quê? Porque se ele paga, prestação é o quê, ó? Prestação é igual a amortização mais juros. Se ele está falando que está pagando juros de 1%, então o restante da prestação só pode ser amortização. É o que ele me falou aqui. Ele não precisava ter dado isso, mas ele deu isso aqui para te ajudar. Ótimo. Agora vamos fazer uma linhazinha do tempo aqui, ó, só para a gente entender como é que tá acontecendo aqui, ó. Ele pegou inicialmente esse casal, deixa eu colocar tudo aqui. Olha o que acontece aqui, ó. Esse casal, ele fez um financiamento no valor de 180 mil aqui. Pegou um financiamento imobiliário, que é um empréstimo de 180 mil reais. 180 mil reais para comprar a casa. E aí eles dividiram em 360 prestações mensais. Então vamos lá. 360. Então, 1, 2, 3, pontinho, 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 8, 9, 10, vou colocar aqui, ó, 8, 9,
10, pontinho, 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 359, 360, tá? E aqui, em cada ponto desse aqui, ele vai fazendo, vai pagando prestações. Então aqui, ó, aqui ele pagou a prestação 1, depois prestação 2, prestação 3, foi, 8, 9, 10. Por que eu coloquei 8, 9, 10 aqui? Vamos lá. Primeiro a gente tem que organizar bem a questão na nossa mente. Tá? Vamos organizar para tentar fazer, entender tudo o conceito. A maior dificuldade é entender a questão. Depois que está esquematizado, fica tranquilo. Olha só. A cada pagamento, o saldo do devedor se reduz. Mas olha aqui o que ele falou antes. Ó. A primeira prestação paga um mês após a liberação do recurso. Foi aqui. E o valor da prestação mensal é de R$500 mais juros de 1% sobre o saldo devedor, valor devido antes do pagamento. Observe que a cada pagamento se reduz R$500, né, o saldo devedor, efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação, ele quer saber quanto que vai ser pago aqui na 10ª prestação. Então pensa comigo, ó, qual vai ser o valor pago na 10ª prestação? Olha só que interessante, muito importante isso aqui, ó. Eu vou escrever isso aqui, mas não se assuste não. Olha aqui, ó. O valor da 10ª prestação, é a prestação 10, vai ser igual ao juro do saldo devedor anterior, ou seja, ele vai pagar 1% do saldo devedor que tinha aqui na prestação 9, mais os R$500, que é justamente para amortizar o valor, ou seja, para reduzir o valor do saldo devedor. Por quê? Porque se eu for pagando só juro, eu, no final, vou ter que pagar, na última prestação, vou ter que pagar o valor inteiro. Então, é importante que na última prestação, eu pague a última prestação e não tenha mais nada a pagar. Porque, olha só, imagine só você, se eu peguei o dinheiro emprestado hoje, e eu vou ter que pagar a frente, eu quero quitar, né, eu quero dividir aquilo ali, imagine só que a agonia é, na última prestação, eu tenho que pagar os juros e mais todo o valor que eu peguei emprestado, lá no início. É complicado. Exatamente por isso que serve a amortização. Nesse caso, a amortização aqui seria esses R$500 aqui, ó. Já o juro seria esse valor aqui. E a prestação seria amortização mais juros, tá? Agora, como é que eu vou calcular o saldo devedor na 9ª prestação? Depois que ele pagou a 9ª prestação, eu tenho que calcular o saldo devedor, porque os juros vai incidir a partir dali. Como é que eu calculo isso? Bom, primeira coisa, eu tenho que saber o seguinte, qual foi o valor total amortizado imediatamente após o pagamento da 9ª prestação? Vai ser 9 vezes 500. Por quê? A cada prestação ele amortiza 500. Na 9ª prestação, ele vai pagar 500 também. Então, 9 vezes 500 é o valor amortizado. Então, o valor amortizado, o saldo devedor na 9ª prestação, vou escrever aqui, ó, o saldo devedor após o pagamento da 9ª prestação, ele vai ser igual a 180 mil, menos todo o valor que foi amortizado. Qual o valor que foi amortizado? 9 vezes 500. Isso aqui vai dar 4.500. Então, o saldo devedor na 9ª prestação, depois do pagamento da 9ª prestação, vai ser 180 mil menos 4.500. 180 mil menos 5 mil daria 175 mil. Mas eu não vou tirar 5 mil, vou tirar 4.500. Então vai dar 175.500. Esse é o saldo devedor na 9ª prestação. E aí, olha o que acontece, ó. Depois do pagamento, eu tenho que pagar isso, né, o juro, que é o juro, mais o valor amortizado. Só que 1% disso daqui, ó, 1% de 175.500 é o quê? 10% eu tiro um zero. Para eu encontrar 1%, eu tenho que tirar 2 zeros. Né? É só dividir por 100, que é multiplicar por 1 sobre 100. Então aqui eu vou ter 1.755. Então a minha prestação 10... Esse cara daqui, na verdade, ó, deixa eu escrever aqui, ó. A minha prestação 10 vai ser igual a, devagar, ó, 1% de 175.500 mais 500. E 1% de 175.500 vai dar quanto? Vai dar exatamente isso daqui,
vai dar 1.755. Então, a minha prestação 10, eu vou ter que pagar 1.755 mais 500, vai dar 2.255. R$ 2.255. E isso está exatamente na letra D de dado. Letra D de dado. Tudo bem? Então agora vamos para a próxima questão. Vamos lá. Então agora vamos resolver a questão número 165 da prova amarela de 2018. Vamos lá. Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento de uma quantia que deverá ser paga em uma data futura. Ou seja, ele está definindo o valor presente, que a gente já viu na teoria. Tá? O valor presente, primeiro, eu não posso comparar novamente, né? Eu não posso comparar valores em datas diferentes. Para eu comparar valores em juros, eu tenho que estar na mesma data. Para isso que servem os conceitos de valor presente e valor futuro. Se eu tenho um valor no futuro, estou numa data no presente, eu tenho que pegar aquele valor futuro e trazer para a data presente. Logicamente que esse valor do futuro ele vai valer menos, entre aspas, vai ser um valor menor do que esse na data presente. Por quê? Porque não vai incorrer o juros, eu vou retirar os juros que ele sofreria. Assim se eu estou agora e quero calcular um valor futuro que está lá no futuro, vão incorrer juros sobre esse valor futuro e, logicamente, eu vou pagar um valor maior lá no futuro. Mas para eu comparar valores, eu tenho que fazer essa modificação. Eu tenho que colocar os juros que eles sofreriam ou que aumentaria o seu valor, o desconto que ele sofreria. Então, vamos lá. Paga-se o valor naquele momento de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente, P, submetido a juros compostos com taxa I, por um período de tempo N, produz o valor futuro V determinado pela fórmula V igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Isso aqui é a fórmula de valor futuro. Ele não precisaria te dar, mas ele te dando isso, ele facilita o desenvolvimento, a resolução da questão. Em um contrato de empréstimo, agora sim eu vou começar o problema. É um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820 a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Utilize 0,2877 como aproximação para logaritmo neperiano de 4/3 e 0,0131 com aproximação para logaritmo neperiano de 1,0132. A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é a... Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é interpretar esse problema. E para interpretar, olha só, problemas de matemática financeira, eu costumo fazer uma linha do tempo. Tá? Se eu tenho uma aplicação, faço uma linha do tempo, coloco ali as aplicações que eu efetivamente fui fazendo. Se for uma questão de empréstimo, eu também faço uma linha do tempo e coloco ali as prestações. Eu já preparei uma linhazinha aqui do tempo, vou colocar aqui, ó. Então, isso daqui é o resumo, isso aqui resume o que ele está falando. Olha só, numa determinada data, ele pegou um empréstimo. E aí, depois de um mês, veio a primeira prestação, lembrando que aqui todas as prestações são iguais a R$ 820, ele me falou isso aqui, ó. Depois foi pagando as prestações. E aí, ó, por que eu coloquei 28, 29 e 30? Porque, olha só, ele me falou aqui, ó, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior. E a primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª, eu não sei qual é essa parcela. Exatamente por isso que eu coloquei uma interrogação aqui, não sei. E aqui é o final do pagamento, seria o final do pagamento, né? Pagando as 3 últimas prestações, as 3 últimas parcelas aqui. Eu não precisaria ter colocado as 3 últimas, poderia ter colocado só a última aqui, 60, tá? Mas aqui, então, já esquematizei o meu problema com a linha do tempo. Agora, olha só. Eu tenho que traduzir esse texto em linguagem matemática para uma equação ou uma inequação, que é o caso aqui, ó.
Ó, 60 parcelas, uma taxa de juros de 1,32, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Olha só, eu vou traduzir isso daqui, ó. Desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Como é que eu equaciono isso daqui? Ou inequaciono? Aqui, ó. O desconto tem que ser superior, maior a 25% do valor da parcela. Esse é o equacionamento. Agora, olha só que coisa incrível. Esse P aqui eu sei, porque a parcela, ela é nada mais, nada menos 820. Ele me deu aqui, ó. Agora, como é que calcula o desconto? Vamos lá. Esse desconto aqui, ó. Esse desconto aqui Como é que eu vou calcular esse desconto? Primeiro, eu tenho que calcular o valor presente. Ele me deu aqui, ó. Eu tô aqui, eu tô na 30ª parcela. Eu tô aqui. Então, eu tenho que calcular o valor presente dessa parcela daqui, ó. Então, o que eu vou fazer, ó, puxar daqui para cá para encontrar o valor presente. Como é que eu calculo o valor presente? Ele me deu a fórmula aqui, ó. V é o valor futuro, que é igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Então, meu valor presente, olha aqui, ó. O meu valor presente, vou colocar aqui no canto. Lembrando que isso daqui eu vou voltar depois, porque aqui eu só estou agora tentando descobrir quanto vale esse desconto. O meu valor presente, ele nada mais vai ser do que aquele valor futuro sobre 1 mais I elevado a N. Só que esse valor futuro é quanto? R$820. É o valor que eu pagaria lá. Então, esse V aqui eu tenho o I, eu tenho o N, que vão ser de quantos... Ah, não, o N, na verdade, eu não sei. É o que eu quero descobrir. Eu não sei quantas parcelas à frente da 30ª eu vou pagar. Não sei, tá? Mas olha só que coisa interessante aqui, ó. Isso daqui, esse P, o valor presente, não é o meu desconto. Cuidado. Aí que é o detalhe. Quem vai ser o meu desconto? O desconto que vai ser dado, ele é a diferença entre o valor da parcela e o valor descontado, digamos assim, que ele vai ser o valor presente. Isso aqui já é o valor que já sofreu o desconto. Então, se eu pego o valor que eu pagaria menos o valor que já sofreu o desconto, eu encontro, então, o valor do desconto. Então, o desconto, meu desconto, posso escrever aqui, ó. O desconto nada mais vai ser do que... Eu não vou escrever P para não confundir com esse valor presente, tá? Então, aqui, isso aqui é valor presente. Cada um desses aqui são o valor da prestação ou parcela. Então, o meu desconto vai ser igual ao valor da parcela menos o valor presente. Então, o valor da parcela, olha só, esse valor da parcela eu tenho, esse valor aqui, V, é o valor também da parcela, que vai ser o valor futuro, que eu poderia até colocar um Vzinho aqui, né? E aqui eu já tenho tudo isso daqui. Então, olha aqui, ó, esse cara daqui, ele ficaria 820, isso aqui, ó, é igual a 820, sobre, quanto é o I? O I é 1,32% ao mês. 1,32% é 0,0132. 0,0132 mais 1 dá 1,0132. E olha que coisa interessante, ó. Olha aqui o logaritmo neperiano que ele me deu aqui, ó, de 1,0132. Eu sempre tenho que tentar encontrar esses números que ele me dão aqui quando é uma questão de log, tá? Essa questão foi uma questão considerada difícil, mas não é por isso que eu vou deixá-la de lado. Cuidado, fazendo essas questões mais difíceis também, eu vou me preparando para o Enem. Logicamente que eu começo das mais fáceis para as mais difíceis, mas as mais difíceis são importantes, porque elas trazem um leque maior de conhecimento, que eu tenho que trazer um leque maior de conhecimento para poder resolvê-las, né? Tá vendo aqui que eu tenho que ter o conceito de logaritmo. E, além disso, ela por ser de uma dificuldade maior, exige um poder de interpretação maior da minha parte. Então, eu trabalhando em cima dela, depois, quando vier questões mais fáceis, vai ser mais fácil também de eu conseguir entender.
tá? Então, olha aqui, ó. Esse vai ser o meu valor presente. Então, esse meu desconto vai ser 820, que é o valor da parcela, menos o valor presente, que vai ser 820 sobre 1,0132, tá? Então, olha aqui, ó. Se eu tenho 820 sobre 1 menos 820, eu posso botar 820 em evidência aqui. Seria um jeito de eu fazer. Mas eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. E agora sim eu vou trabalhar com essa parte aqui. Deixa só eu colocar isso aqui lá embaixo, essas informações lá embaixo, para eu poder trabalhar melhor. Então vamos lá. Então isso aqui é o que eu tenho que resolver agora. Então vamos lá, vamos colocar o valor do desconto aqui desse lado. Então eu vou ter que 820 menos 820 sobre 1,0132 vai ter que ser maior. Isso aqui eu esqueci de colocar elevado a n, né? Então isso aqui vai ter que ser maior do que 25% de 820. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Posso pegar esse 820 e passar para o outro lado. Então eu vou ficar com menos 820 sobre 1,0132 elevado a n maior. Vai ficar 25% de 820, aqui eu tenho vezes, né? 25% de 820, menos 820. Mas olha só, isso aqui vai dar menos 0,75. Por quê? 25% é 0,25. Então 0,25 menos o 820 que vai para o outro lado, que é 1 vezes 820, colocando o 820 em evidência, eu fico com 1 menos 0,25, que dá 0,75. Isso aqui é 0,75 vezes 820. Lembrando que o passo que eu fiz aqui, ó, foi eu repetir isso daqui, né? Deixa eu fazer rapidinho aqui para você, caso alguém não tenha entendido. Então aqui, ó, o que eu fiz foi isso daqui, ó, menos 820 sobre 1,0132 elevado a n. A única coisa que eu fiz foi passar isso para o outro lado. Ficou maior do que 25% de 820 menos 820. Trabalhando aqui, ó, se eu colocar o 820 em evidência, eu vou ter assim, ó, 820 vezes 25% menos 1. Lembrando que 1 é 100%. 100% é 100 sobre 100, que dá 1. Então, 25% menos 100 dá 0,75% ou 0,75. Isso aqui é 75%, que é igual a 0,75. Tudo bem. Então, voltando aqui, ó, o que eu posso fazer aqui agora? Olha que interessante, eu posso simplesmente dividir todo mundo por menos 820. Por que menos 820? Porque eu já elimino esse sinal aqui e posso cortar esses dois 820. Lembrando que isso é uma inequação, quando eu divido ou multiplico por um número negativo, eu tenho que inverter o sinal. Então aqui, ó, eu vou dividir aqui todo mundo por 820. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Aí eu vou ter o seguinte, ó. Esse 820 vai cortar, então eu vou ficar com 1 sobre 1,0132. Tudo isso elevado a n, agora não é maior, passa a ser menor do que 0,75. Certo? É isso. Agora, como ele me deu o logaritmo neperiano desse camarada daqui, ó, de baixo, eu simplesmente vou aplicar logaritmo neperiano dos dois lados. Tá? E aí, como é que fica isso daqui? Ó? Vamos lá. Aplicando o logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de 1 sobre 1,0132 elevado a n vai ter que ser menor que o logaritmo neperiano de 0,75. Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso daqui?
Primeira propriedade, ó, eu tenho uma divisão aqui. Então, uma propriedade do logaritmo é o seguinte, ó, isso aqui vai ficar logaritmo neperiano de 1 menos o logaritmo neperiano de 1,0132 elevado a n, certo? Por que isso? Porque quando é divisão, eu posso subtrair os logaritmos, né? O numerador do denominador. Se fosse uma multiplicação, eu somo. Isso a gente já viu na aula de logaritmos, que eu falei de algumas propriedades. Mas aqui, ó, vamos ver o que ele me deu mais aqui, ó. Aqui, ó, utilize 0,1 como aproximação do log de 4/3. Então, vamos lá. Aqui, ó, log de 4/3. Então, eu vou ter que aparecer isso aí, é uma indicação do que eu tenho que fazer na questão. Eu tenho que ficar ligado nisso que ele me dá, nesses valores que ele me dá. Então, olha só, aqui desse lado, eu vou ter logaritmo neperiano de 75%, 0,75, 75 sobre 100. Eu posso simplificar isso daqui? Posso simplificar ou não posso? Lógico que eu posso simplificar. Por quanto? Eu posso dividir por 25, ó. Por quê? Por que por 25? Porque 3 vezes 25 eu sei que dá 75. 25 mais 25 dá 50, mais 25, 75. Então, ó, esse cara aqui de cima vai dar 3. E esse cara aqui de baixo vai dar 4. Certo? Então aqui, ó, logaritmo neperiano de 3/4. Vamos trabalhar um pouquinho só ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Porque ele não me deu o logaritmo neperiano de 3/4. Ele me deu quem? Logaritmo neperiano de 4/3. Olha que incrível. Mais uma propriedade de logaritmos. Então, olha só. Logaritmo neperiano de 3/4 é igual a logaritmo neperiano de 4/3 elevado a menos 1. Só que mais uma propriedade, ó. Esse menos 1 ele passa para frente multiplicando. Então, isso daqui vai ser igual a menos logaritmo neperiano de 4/3. Então, o logaritmo neperiano de 3/4 é igual a menos logaritmo neperiano de 4/3. Então, trabalhando já com essa informação aqui, ó, olha o que eu posso escrever aqui, ó. Lembrando que também, logaritmo neperiano de 1 é quanto? Olha só, isso daqui vai dar 0. Isso aqui é 0. Por quê? É elevado a 0. Logaritmo neperiano é log de E. É um número irracional, tá? Número de Napier. E aí, ou de Euler, E elevado a 0 é igual a 1. Então isso aqui vai dar 0. Então olha só como é que eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar com menos logaritmo neperiano de 4/3 e aqui menos logaritmo neperiano disso daqui. Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, eu troco o sinal e esse camarada daqui, ó, ele inverte o sinal também. Certo? Então, isso aqui tudo, vai ficar como? Logaritmo neperiano de 1,0132 elevado a n. Troco o sinal de novo, porque eu multipliquei por menos 1 todo mundo, né? Só para cortar esse cara daqui e esse cara daqui, né? Então, vai ficar maior do que logaritmo neperiano de 4/3. E aí, ó, vamos continuar. Só questãozinha de álgebra, só álgebra. Olha aqui, ó, como é que eu trabalho nisso daqui, ó. Esse n aqui, ó, mais uma propriedade de logaritmo. Ele está em cima, ele pode ir para frente multiplicando. Então, eu vou ficar com n vezes logaritmo neperiano de 1,0132 é maior do que logaritmo neperiano de 4/3. Então, o meu n ele vai ter que ser maior do que o logaritmo neperiano de 4/3 sobre o logaritmo neperiano de 1,0132. E aí eu tenho essas duas informações. Olha aqui, ó. Ele me deu lá na questão. Logaritmo neperiano de 4/3 é 0,2877 aproximadamente. Então, isso aqui vai ser igual a 0,2877 sobre logaritmo neperiano de 1,0132, que é 0,0131.
0,0131. E aí, essa é a continha que eu tenho que fazer. Não se assuste, o N vai ter que ser maior do que isso daqui. Vamos abrir o rascunho e vamos fazer. Olha só, primeira coisa para fazer essa conta. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Olha só, conta no Enem é uma coisa que vai aparecer o tempo todo. Você não pode ter medo de fazer conta, não pode ter medo de encontrar conta grande e já querer sair correndo. Não existe isso. Tem que correr atrás do prejuízo. Então, olha só, é para acertar a conta, não pode errar agora. Isso aqui tudo você tem que acertar. A conta de divisão, multiplicação, subtração e soma é para acertar tudo. Então agora é a hora final. Vamos ver aqui, ó. Não interessa que aqui é uma conta de divisão com vírgula. Por quê? Olha que coisa interessante. Eu tenho 4 casas decimais aqui e 4 casas decimais aqui. Se eu multiplicar aqui por 10 mil, então, em cima e embaixo, o que vai acontecer? Eu vou sumir com a vírgula. Então a conta que eu tenho que fazer é essa daqui, ó. 2877 dividido por 131. Essa é a conta que eu tenho que fazer. E aqui de cara, eu já posso ver o seguinte, ó. Eu vou baixar o 287. Se eu multiplicar por 2, ó, eu vou encontrar 262 aqui, ó. E por 3 já vai passar. Então aqui, claramente, eu boto um 2 aqui. Então, 2, aqui, ó. Aqui eu fico com 262. Vamos subtrair aqui, ó. 7 menos 2, 5. 8 menos 6, 2. E aqui dá 0. Deu 25 essa conta. Que beleza. Agora eu baixo 7. Beleza. Ficou 257. 257. Então aqui, ó. Esse 257, aqui vai ser quanto? Quanto é que eu tenho que colocar aqui para chegar a 257 aqui, ó. Eu posso botar o 1. Se eu botar o 2 aqui, vai dar 262, já passou. Então aqui é, logicamente, um 1. E aqui vai restar alguma coisa, né? Vai restar algum número aqui. Eu vou ter que botar uma vírgula e continuar. Então, meu N, olha só que interessante, ó. Por que eu não preciso continuar essa conta, ó? Porque o meu N, ele vai ter que ser maior do que 21, alguma coisa. Ele vai ter que ser maior do que isso daqui. Então, olha só. O N tem que ser um número inteiro. O N é um número inteiro. Por quê? Vai ser, eu quero saber qual é a prestação. Olha só, vamos voltar lá. Lembrar o que vai ser esse N. Eu quero saber em quanto tempo depois o N são quantas prestações depois da 30ª, isso vai acontecer. Eu vou ter um desconto maior do que 25% do valor da prestação. É isso que eu estou querendo. Se eu encontrei um N maior do que 21, alguma coisa, o N, então, ele vai ter que ser igual a 22, porque ele quer a primeira. O N que eu estou querendo é o N número 22. Então, 30 mais 22 vai ser 52. Isso me dá a resposta de letra C de casa. É isso. Então, hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa mini aula aqui de matemática financeira, né? Juros simples, juros compostos. A gente abordou bastante coisa, fizemos alguns exercícios. Não fuja desse tema, tá? Matemática financeira é um tema bastante cobrado no Enem. A dificuldade varia muito, às vezes a dificuldade não é tão grande, às vezes a dificuldade é maior. Mas, de qualquer forma, é importante estudar e dominar isso aqui tudo, porque sempre cai no Enem. Tá bom? Espero que todos aí continuem estudando e um grande abraço a todos.